A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta com a Semana Política, com João Paulo Rebelo, deputado do PS, eleito pelo Distrito de Setúbal, Paulo Edson Cunha, deputado do PSD, eleito também pelo Distrito de Setúbal, e Paula Santos, deputada da CDU, eleita pelo Distrito de Setúbal. Neste programa comentamos as questões da atualidade política da semana na perspectiva da região, e para hoje os temas são a crise no INEM, no Instituto Nacional de Emergência Médica, os aumentos na função pública e o Chega apresentou uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque na Madeira. Vamos então começar pelo primeiro destes três temas e eu começava desta vez por Paula Santos. Paula, boa tarde. Esta crise no INEM, segundo o que tem sido relatado pela comunicação social, já tem associadas 11 mortos, sem prejuízo de alguns deles de poder vir a confirmar que não são diretamente relacionados ou provocados por esta falta de socorro, e entretanto ficou-se a saber também que a direção do INEM não definiu serviços mínimos para a greve, às horas extraordinárias dos trabalhadores do INEM, e que entretanto isso se verificou um problema porque na segunda-feira houve uma greve na função pública e portanto foram duas greves em simultâneo e terá sido o pior dia neste problema, nesta crise. Paula Santos, como é que tem acompanhado esta situação no INEM e quem é que responsabiliza, se é que consegue identificar responsáveis por este problema? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. A falta de meios com que o INEM se confronta não é um problema de hoje. Ao longo dos anos tem havido, de facto, um desinvestimento e uma desvalorização dos profissionais e que se tem traduzido, inclusivamente, na redução do número de trabalhadores no INEM, em particular dos técnicos de emergência pré-hospitalar. O anterior governo do Partido Socialista não adotou as soluções que são necessárias para reforçar e para fixar profissionais de saúde no INEM, e o atual governo também não adotou medidas nesse sentido. Eu gostaria de recordar o seguinte: já neste mandato, nesta legislatura, o PCP entregou em julho um requerimento na Assembleia da República para ouvir a Ministra exatamente sobre o problema da falta de meios. Nós suscitávamos a questão da falta de trabalhadores e da falta também de meios de emergência. Essa audição só se veio a realizar há pouco mais de um mês, mas a verdade é que o Governo não pode alegar desconhecimento desta situação, nem pode alegar que um dos problemas com que o INEM se confronta é de facto a dificuldade em fixar profissionais de saúde, porque no passado já foram abertos concursos e houve vagas que ficaram por ocupar, e a questão que se coloca é porquê é que essas vagas ficaram por ocupar, porquê é que elas não foram preenchidas, porquê é que os trabalhadores abandonam o INEM, porque os relatórios de atividades do INEM, em particular o último que é público, 2023, o número de entradas é inferior ao número de saídas e, portanto, aquilo que tem acontecido é, de facto, esta redução, como eu há pouco suscitava. E as questões de fundo prendem-se, de facto, com a necessidade da valorização da carreira, dos salários, da garantia das condições de trabalho. Os salários destes trabalhadores, agora vou-me referir especificamente aos técnicos de emergência pré-hospitalar, são bastante baixos, a sua carreira está desvalorizada, os ritmos de trabalho são altíssimos. Aliás, pelos números que vêm a público, o número de trabalhadores é pouco mais, o número de técnicos de emergência pré-hospitalar é pouco mais de metade do número previsto em mapa de pessoal, e que tem levado a que os trabalhadores, para além do seu horário de trabalho, muitas das vezes façam jornadas diárias de 12, 16 horas. Estamos a falar de trabalhadores que o seu trabalho é lidar com o socorro, com a emergência. Isto é de uma grande exigência, e a verdade é que mesmo quando nós confrontamos a Ministra nessa audição com a necessidade da valorização das carreiras,
dos salários, da garantia das condições de trabalho, não houve qualquer compromisso por parte do Governo. E, portanto, os responsáveis pela situação do INEM, por ao longo de todo este tempo se registar dificuldades na prestação do socorro às populações. É o anterior governo que não adotou as soluções que foram necessárias, mas é também o atual governo, a Ministra da Saúde, o governo, e eu queria aqui suscitar as questões, porque nós, na apreciação que fazemos relativamente a estas matérias, olhamos para aquilo que são as opções políticas por parte do governo, e a verdade é que essas mesmas opções não têm sido um caminho do desinvestimento e tem sido um caminho de não resolução destes problemas. Foram essas opções por parte do PSD e do CDS. Portanto, a responsabilidade pela situação do INEM e pela falta de meios é do Governo. João Paulo Rebelo também concorda com esta apreciação de que o responsável é o PSD, embora este seja porventura um problema que já vem de trás e que se agravou com a continuada falta de recursos humanos no INEM? Bom, muito boa tarde a todos, antes de mais, e a quem nos ouve também. Mais do que perceber da falta de meios, que me parece naturalmente que é evidente, ou de se a responsabilidade vem de governos anteriores ou do próprio governo, eu gostava de fazer aqui uma pequena introdução que tem que ver com a história recente. Nós, infelizmente, nos últimos dias já são 11 os casos fatais, portanto, pessoas que perderam de facto a vida à espera de uma ambulância na sequência desta greve dos serviços do INEM. Como o próprio Francisco já disse, enfim, evidentemente teremos que aguardar os resultados das investigações para saber efetivamente se todos estes casos podem ser atribuídos a esta greve, mas há uma coisa que me parece que podemos desde já concluir, é que estamos de facto perante um caso de enorme gravidade, que revela negligência, irresponsabilidade e, do meu ponto de vista, incompetência do atual governo. Nós sabemos que a senhora Ministra da Saúde afirmou inicialmente, e é notável, desconhecer a greve dos técnicos de emergência. Isto, só por si, enfim, além de inaceitável, revela, de facto, uma negligência numa situação desta gravidade. O próprio Sr. Primeiro-Ministro considera, e estou a citar, que o Governo não pode andar todos os dias atrás dos pré-avisos de greve. O que fica claro que a negligência, neste caso, não fica apenas com ou pela Senhora Ministra da Saúde, mas é uma espécie de um padrão que no fundo, é legitimado pelo próprio Primeiro-Ministro. Se não é da responsabilidade do Governo antecipar os efeitos das greves sobre os serviços públicos, então de quem é que será? É a pergunta que se impõe. Mas, entretanto, sabemos que o Governo nada fez para impedir esta greve, porque a Sra. Ministra da Saúde teve 20 dias para negociar com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, evitar a greve, que veio, de facto, a paralisar os serviços de emergência, e este período inclui o prazo de início da greve, os 10 dias do próprio pré-aviso e ainda, segundo veio a público, uma comunicação direta do sindicato à tutela e ao gabinete do Primeiro-Ministro. Infelizmente, verificamos hoje que foi necessário, ao fim, que foi preciso, lamentavelmente, que várias pessoas perdessem a vida para que, de facto, a Ministra e o Governo se apercebesse da urgência de se sentarem à mesa com o sindicato e finalmente, esforçarem-se para pôr o fim à greve. O Governo deveria ter procurado, pelo menos, a existência e a garantia dos serviços mínimos. Mas quando eu dizia que também falaria um pouco sobre o passado, é porque devemos recordar-nos todos que a Sra. Ministra da Saúde do governo anterior
a doutora Marta Temido demitiu-se justamente na sequência da morte de uma senhora grávida e que na altura o PSD, principal partido da oposição, foi muito perentório a afirmar que a demissão só pecava portaria, que de facto os serviços estavam à beira do colapso. E agora a pergunta, mais uma vez, que se impõe é se naquele caso significava o colapso dos serviços, quando não estamos a falar de uma morte, mas estamos a falar de 11 mortes, como é que poderemos, enfim, qualificar e classificar o que se passa agora? A verdade é que o PSD já não é oposição, está no governo há cerca de 7 meses, e ignora uma greve iminente, não dá respostas para evitá-la, falha em estabelecer os serviços mínimos, reúne com o sindicato só depois de confirmadas, salvo erro, 7 ou 8 mortes e, enfim, vem... É importante, no fundo, lembrar que na oposição dizia-se uma coisa e agora, efetivamente, no governo a conversa é outra. É porque não foi só o senhor Primeiro-Ministro, que à altura era líder da oposição, como muitos responsáveis do PSD, que à data se manifestaram dizendo que tinha sido necessário que morresse uma mãe que não tinha tido acesso às urgências no maior hospital do país para que a ministra resolvesse sair, e estou a citar o atual Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O Sr. Primeiro-Ministro, na altura, também disse que era um governo que não tinha rumo, um governo que não tinha capacidade, que não, portanto, que hesitava, que não tinha uma vontade transformadora, não tinha uma vontade reformista, e agora, 7 meses depois de efetivamente estarem com os destinos do país em mãos, a poder fazer, de facto, algo para transformar e para reformar, o que se verifica é esta incapacidade e mesmo esta incompetência na gestão de um tema que é, como sabemos todos, mas tão determinante para as pessoas, que é a nossa saúde. Portanto, o Governo está concentrado, do nosso ponto de vista, em criar cada vez mais condições para os privados operarem no setor da saúde, em vez de, ao contrário, estar empenhado em resolver efetivamente os problemas do Serviço Nacional de Saúde, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, garantir que os portugueses continuariam a beneficiar deste serviço que tantos e tantos já apelidaram como uma das melhores, digamos, conquistas do 25 de Abril, uma das melhores conquistas do nosso regime democrático e, de facto, dá garantias a que qualquer português, independentemente da sua origem, independentemente dos seus rendimentos, tem, de facto, na resposta pública, uma solução para os seus problemas de saúde. Eu devo dizer que, e com isto termino, é muito, mas mesmo muito grave o que aconteceu e, sobretudo, é naturalmente muito lamentável a morte destas pessoas. Volto a dizer, apesar de todos reconhecermos falta de meios, neste caso concreto, o que existiu foi de facto negligência, porque se poderia ter evitado que esta greve acontecesse. A acontecer a greve, o que se podia ter feito, no mínimo, era garantir efetivamente os serviços mínimos que estão, evidentemente, previstos na lei, quando estamos a falar de, enfim, funções que são absolutamente relevantes e do interesse público. Paulo Edson Cunha, reconhece, como diz aqui João Paulo Rebelo, que o Governo esteve mal na gestão desta crise, que poderia ter sido evitada esta greve, ou pelo menos terminada mais cedo, e que poderiam ter sido previstos os serviços mínimos de uma outra forma? Boa tarde, Francisco Brito. Boa tarde também ao João Paulo Rebelo e à Paula Santos e a todos que nos ouvem em qualquer uma das plataformas de rádio
podcasts e outras. Colocar as coisas desta forma é sempre um bocado complicado. Eu, como questão de princípio, tenho dito sempre que um governo é sempre responsável. É aquela velha máxima que para isso é que os governos lá estão e terão de responder. Depois terão de responder na medida das suas responsabilidades efetivamente apuradas. E aqui é que poderei estar a divergir daquilo que foram as duas opiniões que me antecederam. Antes de mais nada, eu gostaria de lamentar profundamente todas as mortes. Eu tenho dito desde sempre e desde que me reconheço com qualquer tipo de associação política, um dos motivos pelos quais eu estou na política é para tentar melhorar a vida das pessoas. Se possível, conseguir, através dos serviços, através da forma da regulação, da forma como se regulam os empregos e tudo o resto que a política pode dar, porque a política, no fundo, é mesmo a regulação da vida das pessoas. E quando um governo não tem capacidade e não consegue, sobretudo naquilo que é mais importante, que é a própria vida, tem de fazer uma reflexão séria. Agora, o que nós temos de ver aqui, sobretudo neste caso, e sobretudo com a comparação que o João Paulo Rebelo fez, se nós tivéssemos ao fim de um ciclo político, que era o caso que acontecia no Partido Socialista, em que claramente estava desgastado o modelo e não conseguia encontrar qualquer tipo de solução, e que tudo apenas tinha tendência a piorar, como se está a ver, porque está difícil de conseguir dar a volta ao texto, porque, de facto, as coisas não estão fáceis do ponto de vista estrutural. Havia um conjunto infindável de situações para ultrapassar e que não se estão a conseguir ultrapassar todas, mas muitas delas estão, e é isto que a Sra. Ministra da Saúde tem dito das sucessivas vezes que vai ao Parlamento, mas, como eu estava a dizer, não se pode comparar o incomparável. Neste caso, a primeira coisa a lamentar, efetivamente, são as mortes que existem, até penso que hoje até vieram a público mais algumas relacionadas com a greve na segunda-feira, portanto, o conhecimento público foi dado esta semana, e a primeira coisa que tem de ser efetivamente apurada são as responsabilidades, portanto, da direção, são as responsabilidades e depois, inerentemente, esse tipo de responsabilidades políticas. Mas neste momento há que dizer que muito mais importante do que estarmos aqui a tirar um conjunto de pedras, e que temos muitas para tirar, sobretudo aquilo que diz respeito a quem está no governo e a quem governou durante os últimos 8 anos com responsabilidades políticas de ambos os meus colegas que aqui estão, porque o Partido Comunista não está isento de responsabilidades porque apoiou através da geringonça nos anos anteriores, como todos nós sabemos. Portanto, todos nós temos a nossa dose de responsabilidades políticas. Mas muito mais importante do que isto, se calhar, é conseguir saudar o acordo que já foi conseguido tarde, reconheço, e tentar perceber se este acordo podia efetivamente ter sido feito mais cedo. Houve vontade, se houve responsabilidade da Sra. Ministra um acordo, feito este acordo ou não. Esse acordo, Paulo, deixe-me só dizer isto. O acordo que o Paulo está a referir é apenas um calendário de negociações entre a tutela e os sindicatos que representam o Instituto Nacional dos Trabalhadores, do Instituto Nacional de Emergência Médica. Exatamente, é o acordo que levou à suspensão da greve, ou adiamento da greve, se quisermos chamar assim. Mas estou em crer que neste momento esse acordo vai tenho fundadas esperanças de que esse acordo vai ser alcançado, até porque o direito à greve é um direito inalienável, mas quem a faz deve perceber as consequências daquilo que pode acontecer, e num caso destes, numa situação destas, também há que apurar as responsabilidades de como as coisas foram feitas. E a grande verdade é que quem ficou completamente à mercê da sorte fomos todos nós cidadãos, e infelizmente houve alguns que aconteceu o que aconteceu. Sobre este tema ainda, antes de passarmos ao próximo tema, uma vez que também foram aqui referidas responsabilidades de outros partidos e de outros governos, João Paulo Rebelo, Paula Santos, não sei se querem dizer mais alguma coisa.
Sim, Francisco, que queria referir o seguinte. Primeiro, acho que já esclarecemos isso diversas vezes, mas quer-se continuar a enganar as pessoas. Os governos que houve entre 2015 e 2024 foram governos do Partido Socialista e o governo de 2022 até 2024 foi de maioria absoluta do Partido Socialista. Ao longo de todo este tempo, o PCP apresentou sempre propostas, e eu recordo-me, inclusivamente no Orçamento do Estado, para reforçar os meios por parte do INEM, propostas que não foram acompanhadas e que foram rejeitadas. Portanto, nós não acordámos para este problema agora. Nós há muito que o identificámos e há muito que temos vindo a intervir para a necessidade de reforçar os meios do INEM, porque é o socorro das populações que estava colocado em causa. Eu queria aqui referir o seguinte: nós, obviamente, que lamentamos todos os falecimentos que se registaram. Mas queremos também afirmar o seguinte, que o direito à greve é um direito dos trabalhadores. A questão que aqui está suscitada, e era aqui que eu queria colocar o problema, é que o INEM funciona todos os dias com um número muito abaixo de trabalhadores que deveria ter. E funciona porquê? Eu há pouco fazia esta questão. E porquê é que não se interveio mais cedo para valorizar as carreiras, para valorizar os salários, para garantir condições de trabalho a estes profissionais? Porque mesmo os concursos abertos, houve vagas que ficaram por ocupar. E esta é que é a questão de fundo. E por isso é que nós dizemos aqui que há responsabilidades políticas por parte do governo de maioria absoluta do Partido Socialista, que não quis resolver este problema, mas esta ministra foi alertada para isto. Ela não pode dizer que não conhecia, quanto mais não fosse pelo requerimento do PCP em julho passado, a chamar exatamente a atenção para estes problemas. E a referir que era urgente adotar medidas para reforçar os meios do INEM, quer em termos de trabalhadores, quer em termos de veículos. Não houve nenhuma resposta efetiva relativamente a esta matéria. E reforçar o número de trabalhadores, aquilo que se exige para que se fixar os profissionais, é de facto ir ao cerne da questão, que são as carreiras e os salários. Eu queria deixar isto bem claro, porque todos os dias, como referi, há trabalhadores que faltam nos CODUs, há trabalhadores que faltam nas ambulâncias, há ambulâncias que estão inoperacionais por falta de trabalhadores. E, portanto, o que é que foi feito? Que medidas é que foram tomadas para valorizar estes trabalhadores? Não foram. Esta é que é a questão, que não foram. E, portanto, tomamos agora conhecimento que há um protocolo negocial, mas esse protocolo, como o Francisco referiu, é um protocolo com um calendário para a negociação. Quais é que são os compromissos que o Governo vai assumir? Vai ou não, de uma vez por todas, valorizar e reforçar os direitos dos trabalhadores? Porque estas é que são as questões para garantir que, de facto, o INEM dispõe dos meios todos os dias, 24 horas por dia, para assegurar o socorro às populações. João Paulo Rebelo, não sei se quer dizer alguma coisa. O Paulo Edson Cunha também me parecia estar a querer dizer alguma coisa. Bom, se a palavra for ao Paulo, eu espero. Sim, vamos ver se o Paulo quer falar. Paulo. João Paulo Rebelo. Eu é muito rapidamente, portanto, porque no fundo também me associo um pouco aos argumentos que agora mesmo a Paula Santos aqui deixou. E acho sinceramente que, enfim, sabemos, ou sei que não vai ser assim, porque durante muito tempo ainda ouviremos a velha lenga-lenga da herança e da pesada herança e do que os governos anteriores fizeram, mas era mesmo bom, era que o PSD se concentrasse a governar e já não está lá há 7 dias, nem há 70 dias, está lá mesmo já há mais de 7 meses e, portanto, ou há cerca de 7 meses, e, portanto, espera-se que, enfim, já tiveram tempo para fazer algumas coisas, nomeadamente no que diz respeito a valorizações salariais, que foram manifestamente, enfim, do interesse que nós entendemos bastante eleitoralista no tratamento de alguns setores. Então, o que há neste momento é pedir responsabilidades ao Governo. E neste caso concreto que estamos a discutir do INEM, enfim, é evidente que todos lamentamos as mortes, é evidente que não é justo
atribuir estas tragédias, estas fatalidades a ninguém em concreto, mas, como se costuma dizer, a culpa também não pode morrer solteira, no sentido em que, de facto, tudo o que nós já hoje sabemos à volta deste tema leva a concluir o que eu disse na minha primeira intervenção: a negligência e alguma incompetência que infelizmente, sem querer pessoalizar, de resto não tenho nenhuma, pessoalmente, evidentemente, nenhuma acrimónia com a senhora Ministra da Saúde, mas já não é o primeiro nem o segundo caso, e já que estamos a falar em casos e já que estamos a falar também de governos anteriores, deixem-me deixar aqui um lamento, é que tenho a certeza absoluta de que fosse este caso um caso a acontecer com o governo anterior e, portanto, estaríamos numa situação de não haver outra conversa na comunicação social, não haver outra conversa no Parlamento, não haver outra conversa em praticamente lado nenhum, até que houvesse demissões, até que houvesse alterações, porque efetivamente foi a isto que nos habituámos, particularmente nos últimos tempos do governo do PS. E, portanto, neste momento, quem tem que governar é, de facto, um governo de coligação do PS e do CDS, e à oposição cabe colocar as questões. E está mais do que visto que, neste caso concreto, há responsabilidades, e responsabilidades que, infelizmente, tiveram como resultado fatalidades, porque estamos a falar de morte de pessoas por, volto a lembrar, uma falta básica, diria, dos instrumentos que estão ao dispor da governação, desde logo saber, evidentemente, o que se passa no próprio setor que se tutela. Quer dizer, a senhora Ministra da Saúde, como qualquer outro ministro, não tem que estar a todo momento e a toda a hora e a qualquer segundo a saber tudo o que se passa no seu ministério, mas também não trabalha sozinha. E quer dizer, e nós hoje sabemos que houve, de facto, a informação por parte do sindicato do que ia acontecer, e pelos vistos o que aconteceu foi, enfim, ignorar-se essas comunicações, não se tratar atempadamente de algo que poderia, como foi agora resolvido, enfim, foi agora proposta uma ronda de facto negociações, mas pelo menos que travaram a greve, podia-se ter evitado toda esta situação. Isso é que é lamentável. E, evidentemente, em política sabemos que é assim, temos que tirar ilações, e dessas ilações tem que haver consequências, que é para mantermos a confiança das pessoas, de todos nós, em quem nos governa, não é? Porque senão cria-se um clima que em nada beneficia o regime democrático e dá lugar exatamente a que apareçam forças com as quais estaremos aqui todos de acordo, não são de todo em todo benéficas para o próprio regime. Paulo Edson Cunha, o que é que pretendia então acrescentar? Portanto, naturalmente não quero repetir relativamente à minha intervenção inicial, mas queria deixar aqui 2 ou 3 apontamentos relativamente àquilo que foi dito, e sobretudo agora isto também foi dito pelo João Paulo Rebelo. É que não se trata da lenga-lenga. A primeira questão que se coloca é precisamente essa, não se trata da lenga-lenga, é dizer alguma coisa que seja perceptível para todos. E o que é perceptível para todos é que um governo não se instala e não muda as regras todas do jogo, e nós sabemos, a máquina de Estado é uma coisa pesadíssima, e não se muda as regras do jogo de um dia para o outro. Demora algum tempo, não só a conhecer, a mudar as equipas, a conhecer todas as regras, o ponto da situação, e o ponto da situação no estado da saúde, aliás, no estado do país, mas sobretudo no estado da saúde, era absolutamente lamentável. Portanto, nós não podemos chegar aqui e dizer simplesmente que é lenga-lenga. 7 meses são apenas 7 meses. Para quem esteve a governar durante uma vida, praticamente. Quanto à questão da deputada Paula Santos,
também eu consigo compreender o incómodo que o Partido Comunista tem cada vez que nós falamos da geringonça. Agora, eu não posso deixar de recordar algo que efetivamente aconteceu. Não aconteceu na minha cabeça ou na cabeça das pessoas do Partido Social Democrata. Aconteceu ao país. O PSD ganhou umas eleições, aliás, a AD ganhou umas eleições e houve um acordo negativo de esquerda, e esse acordo negativo permitiu que houvesse uma governação do Partido Socialista durante 4 anos. E essa governação, aliás, eu até acho que foram durante 3 anos, e essa governação foi essa governação que teve o apoio político e teve a participação política efetiva do Partido Comunista. Portanto, o Partido Comunista não pode agora isentar-se de qualquer tipo de responsabilidades, porque tem aquilo que neste momento estava a exigir responsabilidades políticas. Era aquilo que eu estava a dizer, que neste caso concreto, o Partido Social Democrata, enquanto o principal partido que suporta este governo, é claro que tem algum tipo de responsabilidades que têm de ser apuradas. Foi exatamente isso que eu disse. E quando nós estamos a falar na progressão de carreiras, eu subscrevo integralmente, pelo menos na questão de princípio, aquilo que a deputada Paula Santos disse. Não tenho dúvidas nenhumas que as carreiras, aliás, não só estas, mas muitas outras, no nosso país, têm de ter uma avaliação séria, as condições de trabalho têm de ter uma avaliação séria. Agora, não se muda tudo. Se juntarmos uma intervenção à outra, não se muda tudo em 7 meses. E é preciso não esquecer que este governo teve que ver um conjunto de prioridades e mudou e fez um conjunto de acordos coletivos, e vamos falar a seguir no próximo ponto também, na questão da função pública. Portanto, não se pode fazer tudo a todo o tempo, ou tudo no mesmo tempo. As coisas levam o seu tempo e devem ser pensadas, programadas e devidamente executadas. Algumas foram mais lentas a ser executadas. É lamentável, neste caso, duplamente lamentável, porque nós sabemos a responsabilidade e a importância que tem este setor para a nossa vida, tanto mais que redundaram num conjunto de mortes, que são absolutamente lamentáveis e que devemos tentar perceber se podiam ter sido evitadas ou não. Obrigado. Passemos então para Francisco, peço desculpa, mas eu não posso deixar passar. Fosse mesmo telegráfica. É telegráfico. Os governos do Partido Socialista tiveram sempre membros do Partido Socialista. Não houve um membro do PCP nos governos. Portanto, não é verdade que o PCP tivesse responsabilidade de governação. Não é verdade. O que houve foi, em função de aspectos concretos, a possibilidade de encontrar soluções e aquilo que nós consideramos negativo, que votámos contra. Não houve um único elemento do PCP no governo. Portanto, esta retórica não vale a pena continuar a dizer coisas que não correspondem à verdade. Ficaram as duas posições, as pessoas com certeza entenderão seguirão por aquela que lhes parecer mais adequada. Saberão tirar as suas conclusões, melhor dizendo. João Paulo Rebelo, começava agora por si sobre o outro tema, o segundo tema que temos em agenda, os aumentos na função pública. Foi assinado pelo Governo com os sindicatos afetos à UGT um acordo para a função pública, que é um acordo a 4 anos, prevê aumentos, por exemplo, o salário mínimo passa para 878,41 €, portanto há aumentos de 56,58 € ou 2,15%. Há também mais ajudas de custo e este acordo, no dizer do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, é uma reforma estrutural, é um acordo a 4 anos. No entanto, há sindicatos como a Frente Comum de Sindicatos, os sindicatos afetos à CGTP, que não assinaram o acordo e que não consideram que esta é a reforma que a função pública precisa. E, na sua opinião, como é que olha para estes aumentos e para este acordo na função pública, João Paulo Rebelo? Bom, em total coerência com o que sempre entendi no passado também, sempre que há um acordo com forças sindicais, evidentemente esse acordo é de saudar. A concertação social é absolutamente essencial também ao convívio e à harmonia que se pretende com que o país viva.
Há ganhos nestes acordos, não há dúvida nenhuma relativamente a isso. Não há também grande surpresa pelo facto de a UGT protagonizar este entendimento, mas a CGTP estar de fora. No passado isso também já aconteceu várias vezes, como sabemos. É um esforço que, particularmente no salário mínimo, é feito, já que estivemos tanto a falar de heranças, esta é seguramente uma herança positiva que o Partido Socialista deixou quando determinou a trajetória da subida do salário mínimo para 2027, na altura que o fez, mas que este governo está a seguir e desse ponto de vista não entendo que haja lugar e que haja espaço para grandes críticas ou para grandes desacordos no que diz respeito ao salário mínimo. Agora, entendemos, como já entendíamos no passado, de resto, que há uma preocupação também com o salário médio, há uma preocupação com o que é a prática de muitas empresas que, são obrigadas a subir o salário mínimo, mas não fazem repercussões depois nos restantes salários, o que cria também um mal-estar, muitas das vezes entre trabalhadores, que é conhecido e toda a gente sabe, porque efetivamente cada vez o salário mínimo se encosta mais, digamos, a salários, ou melhor dito, cada vez há mais trabalhadores cuja distância salarial para o salário mínimo se tem vindo a estreitar nos últimos anos. Isto é uma matéria que, evidentemente, o Governo também deve estar atento e todos nós, de uma forma geral, temos que tentar contrariar isto, porque deixa os trabalhadores de uma forma em geral, insatisfeitos e, sobretudo, nestes últimos tempos, com a crise inflacionista que vivemos, é evidentemente de preocupar que não exista real valorização dos salários, mas numa frase não posso deixar de saudar que tenha havido este entendimento. Paulo Edson Cunha, o Primeiro-Ministro diz que se trata de uma reforma estrutural. Imagino que concorde e gostava que nos explicasse porque é que se trata de uma reforma estrutural e, por outro lado, está convencido que com este acordo é possível haver aqui uma perspectiva de paz social na função pública, apesar de os sindicatos da CGTP não assinarem o acordo e continuarem a anunciar lutas, já marcaram mais uma ação de lutas para muito breve. Pois, tal como eu estava a dizer na minha intervenção anterior, aqui a grande verdade é que este governo tem, em muito pouco tempo, conseguido muito. E não vou, e aí sim poderia cansar um bocadinho os nossos ouvintes com a tal lenga-lenga que eu consigo perceber relativamente a outros tipos de acordos mais genéricos, portanto, para um conjunto de funções que o governo já conseguiu fazer, mas que também fazem parte desta paz social que o Francisco Rito, de certa forma, está a expressar. Porque esta paz social consegue-se não só com os acordos setoriais e de uma forma também muito mais estrutural para muitos setores da função pública, mas para setores muito especiais, mas também de uma forma genérica. O que este governo tem conseguido, aliás, não sei se me fica bem ser eu a fazê-lo, mas alguém tem de o dizer, é absolutamente notável. E é absolutamente notável este tipo de acordos para um governo que diz e que as pessoas que dizem que é pouco dialogante, para se ele fosse bastante dialogante, porque não só conseguiu estes acordos todos, como conseguiu este acordo que, de certa forma, é o mais importante. Porquê que é o mais importante e porquê que é estruturante? Em primeiro lugar, porque pela primeira vez nós não estamos apenas a falar do salário mínimo nacional. Nós estamos a tentar fazer o encontro daquilo que sejam todas as bases de
em termos de categorias profissionais, e é importante que isso seja conseguido, e pela primeira vez acaba por ter pensado este governo, teve essa preocupação para não desaproximar, para não estarmos a aproximar sucessivamente. Houve aqui um problema, estarmos a aproximar o salário médio do salário mínimo, o salário das profissões intermédias, do salário. Deixámos de ouvir o João Paulo, o Paulo Edson Cunha, já volta ao nosso contacto em breve, com certeza. Entretanto, passava para Paula Santos. Paula Santos, os sindicatos da CGTP não assinaram este acordo. Consegue compreender porque é que é melhor ficarem de fora, na opinião, na opinião da CGTP, naturalmente? Sim. Eu, naturalmente, irei falar pelo PCP. Este acordo contém o aumento dos salários. Na prática, é isso que ele faz. Como é que se pode considerar um acordo que aquilo que coloca como aumento de salário é 2,15% abaixo da inflação que o próprio orçamento prevê para 2025? É inconcebível. Estamos a falar dos trabalhadores da administração pública que desde 2010 têm vindo a perder poder de compra. E o que o governo faz com esta proposta é continuar a impor perda de poder de compra aos trabalhadores da administração pública. É empurrar os trabalhadores para o empobrecimento. Aliás, à semelhança do que fez também com o acordo dirigido para o setor privado, em que aquilo que faz é exatamente o mesmo, um objetivo de limitar, de conter o aumento dos salários, quando há todas as condições, quando é necessário, de facto, para melhorar as condições de vida, não só para dar combate à pobreza, mas também para dinamizar a economia. E todos bem sabemos como é importante o aumento dos salários para o consumo interno e para a dinamização da atividade económica, em particular nas micro, pequenas e médias empresas. Já tivemos a oportunidade de discutir estas matérias aqui, mas e há condições para o fazer. O que falta é vontade política, porque o governo, aquilo que prefere é continuar a alimentar os lucros dos grupos económicos, que ainda há poucos dias notícias deram conta de que a banca, a EDP, a Galp, só para dar estes exemplos, mais uma vez, registaram aumentos nos primeiros 9 meses de 2024 em relação a 2023, o que contrasta com uma outra realidade, que é, no nosso país, 2.700.000 trabalhadores, o seu salário é inferior a 1.000 euros. E estamos a falar de salários que são baixos e que não permitem aos trabalhadores e às suas famílias, de facto, melhorar a sua vida. Todos os meses são milhares e milhares de trabalhadores e respectivas famílias que estão a fazer contas ao seu salário, porque o mês tem sempre dias a mais e o salário não dá até ao final do mês. E o que é que este governo decide? Continuar que os trabalhadores continuem a perder poder de compra. Há aqui uma coisa que importa que seja dita, porque a CGTP no passado já assinou acordos, mas são acordos que valorizam os trabalhadores e os seus direitos. Ora, este acordo que o governo apresentou não é nada disso que faz, portanto é completamente compreensível a posição por parte da CGTP relativamente a esta questão, porque é um acordo que não valoriza os trabalhadores, que não há de facto uma valorização do poder de compra como seria necessário para enfrentar os elevados custos de vida, e é um acordo que continua, como já referi, a empurrar os trabalhadores para o empobrecimento. Há pouco estávamos a ouvir Paulo Edson Cunha, a chamada caiu, já está novamente connosco. Paulo, eu pedia-lhe que concluísse a defesa deste acordo entre o Governo e a função pública e os aumentos decididos para o setor público, mas também já colocava-lhe já a pergunta relativamente à última ronda, porque depois o Paulo tem que sair do programa hoje um pouco mais cedo. O terceiro tema do programa de hoje é a moção de censura que o Chega anunciou na Madeira, ao Governo Regional. O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já veio dizer que não se demite, e o que eu perguntava a Paulo Edson Cunha é se acredita que o Governo do PSD na Madeira
vai sobreviver a esta moção de censura que está anunciada? Bem, vamos então primeiro, peço desculpa que há bocado penso que não consegui concluir porque eu, de qualquer forma, porque é que é um acordo estrutural? É um acordo estrutural essencialmente porque é um acordo, em primeiro lugar, nunca feito no nosso país. Em segundo lugar, tem efetivamente os abonos que o Francisco Rito referiu, mas depois tem aqui duas particularidades muito interessantes que eu compreendo que deixa, do ponto de vista político, até algum desconforto aos representantes dos outros partidos e a toda a oposição. Porquê? Porque é muito difícil contestar uma coisa quando ela está bem feita e quando ela é efetivamente bem feita. E o que nós temos aqui, neste momento, é um aumento até ao fim desta legislatura prevista de 234,20 €. Isto em primeiro lugar. Isto é logo um compromisso que é assumido, que é um compromisso muito superior àquilo que estava pensado no melhor dos cenários do Partido Socialista do governo anterior. E, por outro lado, tem aquilo que é absolutamente essencial e é aquilo que a Paula Santos há bocado falava, por exemplo, relativamente aos técnicos de emergência médica, mas a muitos outros setores da nossa função pública ou da nossa sociedade. É um processo de reavaliação das carreiras que têm que ser revistas e vão ser revistas até ao final de 2026, sendo que as carreiras gerais serão reavaliadas a partir de 2027. Ou seja, este governo está efetivamente a tentar fazer bem e a tentar fazer bem à vida das pessoas e àquilo que é necessário, até com preocupações que muitos dizem serem de esquerda. São preocupações que vão ao encontro daquilo que um governo efetivamente deve fazer. Por isso é que eu, quer na minha primeira intervenção, quer na segunda intervenção, disse, dê-nos tempo, vamos tentar perceber o que é que aconteceu naquela primeira situação do INEM e num conjunto de outras situações tentar perceber e deixar este governo implementar estas medidas que são absolutamente essenciais. Do ponto de vista da última questão que é colocada, o que nós sabemos é que Miguel Albuquerque é um sobrevivente político e acredito que Miguel Albuquerque conseguirá sobreviver politicamente a mais esta situação. Eu não gosto particularmente de me imiscuir naquilo que daquilo que se está a passar na Madeira, porque, em primeiro lugar, nós vemos o Chega a ser o Chega. Portanto, não podemos dissociar um bocadinho daquilo que é o comportamento típico, independentemente de depois deixarmos que numa situação ou noutra o partido possa estar a atuar melhor ou possa estar a atuar pior. E depois de um governo ter tomado posse há tão pouco tempo e das premissas e da alteração de premissas não serem substanciais no sentido de absolutamente essenciais, no sentido estrutural, não vejo motivo para isto estar a acontecer. Portanto, eu acredito, conforme disse, que Miguel Albuquerque vai sobreviver politicamente a mais esta investida, a mais este assalto ao poder. Obrigado, Paulo Edson Cunha. Sendo assim, fica dispensado, digamos assim, até 2 a 8 dias. Continuamos mais uns minutos que faltam para o final do programa com João Paulo Rebelo e Paula Santos. João Paulo Rebelo. Obrigado. Boa tarde, Paulo. Relativamente a esta última questão, sem prejuízo de ainda querer fazer algum comentário relativamente à questão anterior da função pública, mas sobre a moção de censura ao Governo Regional da Madeira. O Partido Socialista tem aqui uma posição que é decisiva. Se o Partido Socialista votar a favor da moção de censura, ela será aprovada e o Governo cairá. Se o Partido Socialista quiser, pode poupar Miguel Albuquerque. Como é que olha para esta situação, João Paulo Rebelo? É uma decisão difícil para o PS na Madeira. Bom, mas é uma decisão que já está tomada, portanto já foi anunciado. O Partido Socialista na Madeira resolveu votar favoravelmente esta moção de censura. Eu permitia-me corrigi-lo porque julgo que esta moção necessitará
sempre do apoio também do JPP para ser aprovada. Agora, essa força ainda não, pelo menos à hora que estamos... Ainda não revelou, sim, mas eu estava a dizer que o Partido Socialista é decisivo porque, pelo menos ao contrário, é decisivo. Se não votasse a favor, a moção de censura não vingava. Sem o voto do Partido Socialista ela não vingava, portanto está anunciado, Francisco, em bom rigor, cumprindo também, mais uma vez, uma coerência que não podem acusar o Partido Socialista de não ter concretamente na Madeira e concretamente relativamente a este governo. Isto porque desde a primeira hora, como é sabido, o Partido Socialista não só anteviu que efetivamente este governo ia ser um governo com enormíssimas dificuldades para garantir estabilidade política. É um governo que está, eu diria, ferido de morte, na medida em que não é só o próprio presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mas muitos dos seus enfim, companheiros de governo. Há diversos, como sabemos, secretários regionais envolvidos em casos que, de facto, de onde resultam uma série de dúvidas e com, objetivamente e evidentemente, que o princípio da inocência sempre acima de tudo, mas, na verdade, há vários dirigentes do PSE e membros do Governo Regional que estão hoje arguidos sob fortes suspeitas de casos graves de corrupção. Naturalmente que isto não beneficia o Governo, não beneficia o Governo, evidentemente, também, digamos, a vitória precária que acabou por resultar nesta circunstância ao mínimo, como se costuma dizer, à mínima corrente de ar, há uma enorme constipação. O Partido Socialista foi claro desde a primeira hora, não votou efetivamente a moção de confiança, seguidamente não votou o orçamento para o ano 2024, que foi, enfim, discutido e votado ao longo deste ano, ao contrário do que normalmente acontece, sendo no fim do ano. Devido às eleições, entretanto marcadas, o orçamento foi aprovado este ano, mas não contou com o voto do Partido Socialista, que foi sucessivamente dizendo que, efetivamente, este governo teria enormes dificuldades em garantir a tal estabilidade. Agora, e também concluía este tema dizendo o que também seria muito, enfim, eu diria mesmo, o que seria impossível era ser o Partido Socialista a garantir, de facto, a manutenção de Miguel Albuquerque e do Governo regional no arquipélago da Madeira. Isso seria, evidentemente, até algo contra a natura. O Partido Socialista é o principal partido da oposição. Portanto, seria, eu diria que, sim, incompreensível até, sobretudo para os próprios madeirenses, que o Partido Socialista agora viesse viabilizar um governo que desde a primeira hora avisou e tendo inclusivamente através das suas votações manifestar o seu desacordo com o próprio governo. Mesmo para concluir, enfim, olhando um bocadinho o panorama na Madeira, acho que há uma coisa que se pode dizer, pelo menos nos próximos tempos, anos, com alguma certeza, é que os tempos das maiorias absolutas, e foram, de facto, como sabemos, tantas as que o PSD foi tendo naquela região, esse tempo das maiorias absolutas é um tempo que já lá vai e, portanto, é também um desafio para os próprios partidos e para os próprios madeirenses encontrarem, de facto, soluções que permitam também aquela região não viver em permanente instabilidade governativa. Agora, de facto, o que resta
saber para o desfecho deste episódio. É o voto do JPP, sim. É o refletido voto do JPP, exatamente. Exatamente. Paula Santos, pedir para ser breve, entretanto já estamos aqui mesmo no final do programa, a sua opinião sobre este último tema, a moção de censura na Madeira. Bom, importa recordar que o Chega foi quem viabilizou e permitiu que o governo do PSD-CDS na Madeira entrasse em funções. Este é um registro que importa ter em cima da mesa, porque se não o tivesse viabilizado, não teria entrado em funções. E estamos a falar de um governo que tem sido prejudicial para o povo da região, para os trabalhadores, para a própria região. Também importa ter presente de que estamos a falar na região autónoma da Madeira, prossegue a investigação, um processo de investigação grande a partir de práticas, a propósito de práticas ilícitas e danosas. Esses são também aspectos que importa ter presente relativamente a esta matéria. Dizer do PCP, por nós este governo nem sequer tinha entrado em funções e muito menos continuar a governar. E aquilo que é necessário para a região autónoma da Madeira é, de facto, romper com esta opção política que não passa ou seja, é necessário uma outra política que não passa pelo PSD, nem pelo CDS, muito menos pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, mas também não passa pelo Partido Socialista, porque é preciso, de facto, uma política de valorização da região, das suas gentes e que, de facto, as condições de vida de quem lá vive e trabalha, os direitos sejam de facto a prioridade nas opções políticas. Obrigado, Paula Santos, por ter conseguido ser tão rápida. Ficamos mesmo no limite do horário do programa. João Paulo Rebelo, Paula Santos e Paulo Edson Cunha regressam de hoje a 8 dias. A Semana Política está no ar na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde, com repetição às terças às 3 da tarde e fica disponível em podcast. Uma boa semana para todos, incluindo para os ouvintes, naturalmente, até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.